Pai, vem ministrar, vem falar, vem dirigir, vem colocar as palavras nos nossos lábios, Senhor. Seja o Senhor a conduzir tudo o que venhamos a falar e ainda estaremos aqui orando na Tua presença, manifestando realmente, ó Deus, a Tua graça, a Tua bondade, o Teu poder se manifestando sobre cada vida, Senhor, em que a paz e a alegria imediatamente, Senhor, sigam a pregação desta mensagem, ó Pai. Enquanto estivermos aqui falando, compartilhando, ó Deus, o Espírito Santo venha ministrar em cada coração, ó Pai, a paz e a alegria, ó Deus, demonstrando, ratificando, Senhor, que o Senhor está neste lugar, que o Senhor é por nós, ó Pai. E se o Senhor é por nós, quem poderá ser contra nós? Portanto, Deus, nós te louvamos, te agradecemos por tudo. E já declaramos que toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados a Ti, única e exclusivamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse trecho de Efésios é um trecho em que nós observamos em que a primeira expressão nas Sagradas Escrituras é colocada falando sobre o corpo, sobre a igreja, como sendo todos nós da família de Deus, da família de Cristo. Esta família que foi criada por Deus, a primeira instituição importante na terra que o Senhor criou, que o Senhor estabeleceu, uma instituição em que a base é a vida social, ou seja, a família é a base da vida social, em que nós vemos realmente uma obra-prima do Senhor, em que lá nos primórdios, quando o Senhor fez o homem, e do homem, Adão, fez a mulher, Eva, da sua costela, havia ali a constituição da primeira família, em que Adão e Eva eram visitados por Deus todas as tardes, e que ali estavam reunidos Adão e Eva, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa instituição, que é a base de tudo, em que nós vemos nos nossos dias muitos levantes, muitas correntes, muitas palavras, muitos movimentos, muitas engendrações, tentando desconfigurar aquilo que Deus estabeleceu para abençoar ao homem. Aquilo que foi constituído a partir de um homem e de uma mulher. E que Deus, nas Sagradas Escrituras, não apresenta outras formas de se constituir uma família. Hoje nós vemos coisas que só a graça e a misericórdia do Senhor. Mas vamos nos deter à palavra de Deus. Vamos buscar o que esta palavra, que é verdade absoluta, não é palavra do pastor, é palavra de Deus. Aquilo que Deus nos revela através da sua palavra, aquilo que o Senhor, na sua obra-prima, foi destruída, comprometida pelo pecado. No momento em que o homem pecou, em que Adão e Eva pecaram, e você conhece a história, a família foi corrompida, a família foi adulterada. Passou a existir na família uma coisa que não existia antes, maldição, porque pecado é maldição, gente. Pecado não é bênção. Pecado na vida de um homem, pecado na vida de uma família, não é bênção, é maldição. E a gente observa que Deus,
com a preocupação, se a gente pode dizer assim, com o intuito de resgatar aquilo que era a família original. Deus já tinha estabelecido, já nesse início, nos primórdios, que Jesus, que seu Filho, viria. E ele viria para pisar a cabeça da serpente. Mas vamos acompanhar esse desenrolar da família. E que eu acho muito interessante a palavra de Deus, né, no sentido de restaurar aquilo que era o propósito de Deus, em que não fosse destruído, em que não fosse quebrado, mas pelo pecado o homem adulterou, corrompeu a família. A formação da família, ela vem de algo que nós precisamos entender e que não podemos abrir concessões, nem permitir entendimentos diferenciados do que a palavra de Deus diz. Essas composições, essas configurações de família, que a gente vê desdobramentos, né? Conjugações, que a gente fica até preocupado com o que está acontecendo. E isso, certamente, eu quero dizer para você, não é coisa de Deus. E a tua família tem que ser preservada, você tem que preservar a sua família. Você é o sacerdote, o homem como a figura do sacerdote, aquele que tem a capacidade, o poder, o dever de abençoar a sua esposa e seus filhos. Portanto, há uma atribuição a ti, homem, como sacerdote, como cabeça da família, no sentido de buscar a presença de Deus, para que, buscando da presença de Deus, daquilo que é santo, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é poderoso, daquilo que realmente pode trazer e fazer a diferença na tua casa, na vida do teu filho, na vida da tua esposa e na tua própria vida. Mas isso só acontecerá se você buscar na presença de Deus. Nós não podemos buscar nos bares, nós não podemos buscar no restaurante, nós não podemos buscar nos momentos de futebol, na área de lazer. Nós não podemos buscar nada disso e não encontraremos nada disso que poderá realmente manter a nossa família unida, firme, sobre princípios e valores de Deus, que são preciosos e que nós não podemos nos afastar deles, nos conduzindo nesse mundo que jaz no maligno e a cada dia vencendo o dia mal com o Senhor. Aleluia, aleluia, porque é assim que nós vencemos o dia mal, com o Senhor. Eu não posso vencer o dia mal no meu braço forte, eu não posso vencer o dia mal com a minha capacidade, com a minha competência, eu não posso, por mais que eu seja bem formado, bem preparado na minha profissão, eu não vencerei o dia mal, o levante que vem, as ondas contrárias que vêm, de repente surgem, eu não vencerei esse dia mal na minha força, mas somente na força daquele que me fortalece, naquele em que a palavra de Deus diz que eu posso todas as coisas. Por quê? Porque Ele me fortalece. E o Senhor diz, lá em Gênesis 2,18, e nós precisamos realmente nos ater à palavra. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Dar-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Essa auxiliadora na qual ele recebeu de Deus a ordem de encher a terra, procriar, ter filhos, gerar filhos, abençoar a humanidade com filhos abençoados, num relacionamento abençoado, santo, até que o pecado chegou. O pecado entrou pela desobediência do homem e, como eu disse, corrompeu, adulterou esta obra-prima de Deus. É como você pegasse um objeto de arte hoje, né, um quadro de Monet, um quadro de Miguel Ângelo, e você, né, chegasse ali com um pincelzinho e desse um toque, um pontinho que você colocasse naquele quadro, já seria o suficiente, já é o suficiente
para detectar que aquele quadro não é o quadro de Miguel Ângelo, o verdadeiro quadro. Pelos traços e pela obra, pela maneira, pelo processo, pela característica, pelas tonalidades das cores, enfim, você pode determinar e distinguir em muitos objetos de arte quem é o seu autor. E Deus fez para o homem uma ajudadora que lhe seria idônea, e Deus vinha todos os dias, todas as tardes, conversar com Adão e com Eva. Eu comecei dizendo aqui na oração, e eu creio que Deus quer falar com você. E eu não tenho dúvida que Deus quer falar com você. A pergunta é se você está disposto a ouvir Deus falar. A pergunta é se você está disposto a se deter, parar para ouvir Deus falar. Porque para ouvirmos a palavra de Deus, não podemos continuar agindo ou vivendo uma vida corrida, sem tempo para nada. E nós dizemos muitas vezes que não temos tempo. Não sobra tempo, pastor. Pastor, tem isso, tem aquilo, tem filha, mulher, casa, é roupa, é a mulher que é dona de casa. E, pastor, não sobra tempo. Mas como que não sobra tempo? Se a palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Se a palavra de Deus diz que há tempo para tudo, há tempo para o Senhor. E eu vou dizer para você, com toda sinceridade, Deus não espera muito tempo de você. Mais que muito tempo. Sim, claro que Deus gostaria que você, todo o tempo, se possível, tivesse na presença dEle, conversando com Ele, aprendendo dEle, servindo Ele, ouvindo a sua voz e fazendo o que Ele te mandasse, o que Ele que te instruísse a você a fazer. Mas há coisas a fazeres nessa vida que nos impedem, muitas vezes. Mas mais que isso, Deus quer um tempo de qualidade contigo. Não importa se são 5 minutos, se são 10 minutos, se são 20, se é 1 hora, se são 2 horas, mas o tempo em que você se voltar para Deus, que você se volte por inteiro, intensamente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força, que você se derrame na presença de Deus. E esses 5 minutos vão valer mais que todo o tempo na tua vida que você deixou, de alguma maneira, escapar o momento em que Deus pudesse falar com você. Porque muitas vezes nós chegamos na presença de Deus e derramamos o nosso coração, e derramamos, e falamos, e falamos, e falamos, esvaziamos, parecendo que estamos num divã, né? É que o psicólogo fica ali e a pessoa só fala. Há uma interação do psicólogo também, obviamente, mas você precisa, e você fala. E a gente derrama, e aí parece que está aliviado, e aí, amém, e vamos embora. Mas espera aí, a melhor parte do relacionamento, a melhor parte da conversa, a melhor parte dessa interação é justamente ouvir as pessoas. A palavra de Deus diz que seja pronto para ouvir e tardio para falar. Mas nós nos apressamos sempre em falar, em argumentar, em estabelecer juízo, em determinar. Tem gente que gosta de mandar, né? Tem gente que gosta de poder. Quer conhecer o valor de um homem, quer conhecer, né, o caráter de um homem, dê poder a ele. Dê poder a ele. E você vai conhecer quem é esse homem. Mas o Senhor, nesse processo, Ele não desistiu daquilo que era a sua obra-prima, a família. Nós estamos num culto de família hoje. Vamos falar da família. Em Gênesis 6, no capítulo 11, 12, o Senhor disse assim para Noé. Ele viu que a terra estava corrompida. E a palavra de Deus diz: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência.
Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. E nesse momento em que Deus viu que a terra estava corrompida, no texto seguinte fala que ela estava cheia de violência, a violência imperava na terra. É como nos dias de hoje, não é difícil ver, né? Como a violência impera na terra. A gente liga a televisão, a gente olha, é violência para todos os lados. A última agora que nós, vimos aí, está nas redes sociais, aquele homem que foi espancado no supermercado, algo brutal, algo, meu Deus, por que tamanha violência? Por que isso? A gente olha para essas coisas, vê essas coisas e não entende. Não entende por que as pessoas agem assim. Na verdade, a gente sabe por que as pessoas agem assim. Porque a falta de Deus na vida do homem, a falta do Espírito Santo na vida do homem, leva o homem a essas atrocidades, a essas violências. Mas Deus, vendo que a terra estava desse jeito, Deus partiu para um plano B. E qual foi o plano B de Deus? Deus deu início a uma nova geração a partir de Noé. Deus chamou a Noé e deu orientações a Noé para que Noé fizesse a arca. Para que Noé construísse a arca. Uma arca que devia ter aproximadamente uns 150 metros de comprimento, uns 25 metros de largura e mais ou menos uns 15 metros de altura, aproximadamente. Essa era a arca que Deus incumbiu a Noé para fazer e para colocar todos os animais ali da terra. E Deus separou a Noé e a sua família. Agora a pergunta que não quer calar é: por que Noé? A terra estava debaixo do pecado. Não era pecador? Não era pecador. Porque a partir da entrada do pecado, o pecado ter entrado no mundo, todos passaram a ser pecadores, certo? Mas qual era a diferença de Noé? O que Deus enxergou em Noé? Diz a palavra de Deus que, lá em Gênesis 6, no capítulo 9, diz assim: e eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, ou seja, em toda a terra, em todos aqueles que viviam naquela época, contemporâneos de Noé no mundo, Noé era diferente, ele era justo e era íntegro. Mas não bastava ser justo e íntegro, você pode ser justo e íntegro e não ser o suficiente, porque o que faz a diferença continua sendo Deus. Mas diz a palavra que Noé andava com Deus. Ele era justo, ele era íntegro e Noé andava com Deus. E outro texto diz, lá em Gênesis 7:1, disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Será que Deus pode olhar para a gente, pode olhar para mim, pode olhar para você e dizer que Ele tem visto em mim e em você essa justiça, reconhecendo em nós essa justiça diante de Deus? Será que Deus pode olhar e falar isso de mim, de você, da igreja? A palavra de Deus, lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 5, a respeito de Noé ainda, a palavra de Deus diz algo muito interessante. 1 Pedro, no versículo 2, no capítulo 5, no versículo 5, capítulo 2, versículo 5. Pedro, Heitor, não é 1 João, estou abrindo 1 João. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz assim:
E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Agora, só que esse texto não está em 1 Pedro, mas o texto é esse. Eu devo ter colocado... É 2 de Pedro, 2ª Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5, que diz assim: E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Noé era íntegro, Noé era justo, Noé andava com Deus, Noé era pregador da justiça. Noé pregava a justiça de Deus. Noé era um homem diferenciado. E o Senhor trouxe o dilúvio, e veio o dilúvio, e todos os seres humanos da terra morreram, foram afogados. Só sobrou Noé e a sua família, um novo começo. A partir da família de Noé, Deus estava estabelecendo um novo início, um novo começo. Só que Noé era pecador. Noé era pecador. E as coisas não deram certo através de Noé. A gente acompanha a história, algumas coisas aconteceram na família de Noé. E Deus que sabe todas as coisas, Deus que conhece todas as coisas, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. Amém? Então, Deus sabe, na verdade, que tudo isso ia acontecer. E aconteceu. E era necessário que acontecesse. Como Deus sabia que tinha já alguém separado, em que não seria somente um recomeço através de uma família, mas Deus queria muito mais que isso. Porque quando Deus fez o homem, Adão e Eva, o que acontecia? A família não precisava ser abençoada, porque a própria presença de Deus já santificava tudo, tudo era santo, tudo era correto, tudo era perfeito. Havia harmonia estabelecida até o momento em que o homem pecou, e aí as coisas mudaram. Veio Noé, mas não era a família de Noé. E Deus tinha um plano. Na verdade, Deus já tinha escolhido, na sua sabedoria, no seu conhecimento, Deus já tinha escolhido a Abrão, e através de Abrão, para estabelecer a sua bênção através de Abrão para todas as famílias da terra. Aleluia! Que Abrão maravilhoso é esse? O que esse homem tinha de tão maravilhoso? A gente olha para a história de Abrão, que lá na frente vai mudar o seu nome, vai ser chamado de Abraão, e vê e entende porque hoje Abrão, ou Abraão, é chamado o pai da fé. O pai da fé. E nós observamos nas Sagradas Escrituras que nós não podemos agradar a Deus de qualquer maneira. Nós não podemos agradar a Deus com o nosso dízimo, com a nossa oferta, com a nossa própria vida. Se nós não ofertarmos, não dizimarmos e oferecermos a nossa própria vida com fé e em fé em Deus, porque nada sem fé agradará a Deus. Por quê? Porque nós temos que confiar naquele que é o galardoador, naquele que é o doador da fé. E nós não podemos obter nada de bom ou fazer nada de bom que possa agradar a Deus se não for feito por meio de fé. E Abrão era esse homem que Deus escolheu,
Um homem que Deus tinha prometido um filho, já velho, avançado em idade, o filho nasceu, a promessa se cumpriu, Deus pede o filho para sacrificar, ele não questiona, obedece ao Senhor. Olha a diferença. Abraão poderia questionar, não poderia questionar? Mas Abraão não questionou, Abraão obedece. Abraão era e continua sendo o pai da fé. E Deus, através da vida de Abraão, passa a abençoar todas as famílias. A partir de agora, a partir de Abraão, ou de Abrão, todas as famílias da terra são abençoadas. Por isso que vocês são abençoados. Por isso que você é abençoado. Se não é abençoado, que você possa fazer parte dessa família. Família de Deus. E a gente vai chegar lá. Porque Abraão era pecador. Abraão tinha os seus defeitos. Mas era um homem incomparável. Era um homem diferenciado. Assim como Noé andava com Deus, assim como Noé era íntegro e justo, assim como Noé pregava a justiça, Abraão era um homem que foi chamado amigo de Deus. Para você ser chamado de amigo de Deus, é porque você tem um relacionamento muito próximo. E a gente vê essa expressão hoje muito banalizada, porque às vezes nós chamamos pessoas como sendo nossas amigas, quando na verdade não são. E o amigo que é amigo é capaz de pagar o preço por você. O amigo que é amigo não te deixa na mão, está sempre. Um amigo que é amigo é capaz de ficar em falta para te abençoar. Um amigo que é amigo está do teu lado nos momentos difíceis, nos momentos bons. Um amigo que é amigo não deixa você na mão. Um amigo que é amigo serve, não do jeito que ele quer servir, mas serve do jeito que você quer ser servido. E esse é amigo. Esse é amigo. Eu, há pouco tempo, aconteceu algo muito interessante. E a gente vai aprendendo na vida, né? A vida a gente continua aprendendo. E o meu filho, Mateus, ele foi fazer a mudança, né? O Mateus se mudou, saiu de Santa Teresa, agora está em Copacabana. E ele, nesse momento de turbulência, muitas pessoas têm sido afetadas, a gente vê aí economicamente. Mateus não é um que está fora desse contexto. E as coisas têm sido difíceis, graças a Deus, parece que as coisas estão tomando novos ares. E a gente está orando por isso e continua orando, não só pelo Mateus, mas por todo mundo, né? Mas pastor, você ora só pelo seu filho? Não, oro por todo mundo. Quero a bênção da vida de todo mundo. E Mateus resolveu fazer a mudança e ele havia pensado em contratar uma picape, alugar uma picape e fazer a mudança. E eu questionei a ele, eu falei, meu filho, ele nem sabe dessa história, se ele estiver vendo, ele vai ouvir agora, a Bianca vai ouvir. Mas eu falei, meu filho, vou tratar uma picape para fazer mudança, não é legal. Hoje deu tempo ruim, pode chover, você tem que contratar um baú, um caminhãozinho, alguma coisa que você possa preservar os seus móveis, você comprou com tanto sacrifício, que você, né, procure fazer isso, não contrate a picape, vamos dar N voltas, não vai ser bem acondicionado, vai dar problema, isso não vai dar certo, meu filho. Procure, tem aí no Uber, eles têm aluguel de caminhão também, de mudança e tal, procura, ele mesmo já tinha contratado uma vez, enfim. E eu falei, puxa vida, vai fazer um negócio desse, eu não vou fazer essa mudança não, eu comigo, não vou fazer essa mudança, está errado isso. Ele tinha pedido para eu chegar às 7 horas, e a gente está fazendo todo dia o raiar de novo dia, que começa de 0 hora até 1 hora da madrugada, e a gente vai dormir umas 3 horas da madrugada, 4 horas, para acordar às 7 horas da manhã, 7 horas está na casa dele. Eu já estava chateado com esse negócio da mudança, falei, meu filho, olha, 7 horas vai dar não, mas chegar um pouco mais tarde, não sei que hora, vamos chegar um pouco mais tarde. Ele falou, pelo menos 8 horas, dá? Não,
Eu não sei, eu vou ver. Eu estava com aquele negócio, chateado com aquele negócio, na maneira como eles estavam conduzindo aquilo. Aí minha esposa chegou para mim e falou: meu amor, a gente tem que servir as pessoas não do jeito que a gente quer que elas sejam servidas, ou do jeito que a gente quer servir, mas sim do jeito que elas precisam ser servidas. É submeter, é atender, servir. Chega lá na hora e faz a mudança. Se der alguma coisa errada, se der alguma zebra, você avisou, você falou, você alertou. Pode fazer nada, mas esteja para servir. Não é porque a gente muitas vezes questiona, e se a coisa não é do nosso agrado, a gente, quer saber? Faz sozinho, se vira, esse negócio vai dar ruim, não vai dar certo, e a gente acaba deixando de fazer o que a gente tem que servir, o que a gente tem que fazer, que é o quê? Servir. Não servir do jeito que eu quero, mas do jeito que a pessoa quer que eu sirva. E essa disponibilidade nesse serviço é que faz toda a diferença. E chegando lá, ele contratou o caminhão, enfim, foi bênção, né? Foi tudo bem, a mudança aconteceu. Mas, voltando aqui para a palavra, a gente precisa realmente entender esses princípios. E nesse momento em que Deus escolhe Abraão, Deus determina algo que até então o Senhor não tinha determinado. Né? Abra lá comigo em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Olha o que Deus fala para Abraão. Abraão, lá no capítulo 12, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. E nós continuamos dizendo: sê tu uma bênção. Se você é uma bênção, você, pai, você é uma bênção, mãe, você é uma bênção, filho, você é uma bênção, filha, avó, neto, você é uma bênção. E diz o Senhor: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui, Deus começou uma nova história, diferente daquela que começou com Adão e Eva, diferente daquela que começou com Noé, e agora uma nova história Deus estava estabelecendo a partir de Abraão, em que todas as famílias da terra seriam abençoadas em Abraão. Que é isso, gente? Famílias sendo abençoadas através da vida de um homem. Famílias sendo abençoadas através da tua vida, através da tua família. Não é isso que Deus quer? Não é isso que Deus espera? Não é isso que Deus tem para você? Não é isso que Deus quer fazer na tua casa? Quando a gente fala casa, né? Crê em mim, tu e tua casa, tu e tua família. Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha família serviremos ao Senhor. Não é isso que nós queremos? Que a nossa casa, que a nossa família, que a nossa descendência, a bênção de Abraão, ela veio em Isaac, ela se manifestou em Jacó, ela se manifestou em José, ela se manifestou nos seus netos, nos seus bisnetos, e se manifestou e continua se manifestando até hoje na tua vida, porque em ti Deus quer abençoar a muitas famílias. Em ti Deus quer fazer uma obra que só Ele pode fazer e você não pode fazer. Mas a história não para por aí. Deus declarou que em Abraão, agora Abraão,
todas as famílias seriam abençoadas. E a gente pega as Escrituras e vemos histórias de famílias em que famílias erraram, famílias acertaram, acertos, erros, coisas boas, coisas ruins aconteceram até chegarmos em Jesus. Até chegarmos em Jesus. A gente pode aí se lembrar de várias famílias. A gente pode citar várias famílias. Eu não vou aqui entrar e me aprofundar na história de cada uma delas, há coisas interessantes. Na família de Isaac, na história de Jacó, na família de Jacó, na família de José, na família de Josué, que disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A palavra lá de Josué. Isso eu gostaria de destacar, o texto em que as Sagradas Escrituras relatam essa confissão, esse ato de Josué. Abra lá comigo, por favor, em Josué, no capítulo 24, no versículo 15. Josué, capítulo 24, no versículo 15. Quando Josué diz: porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Olha o que Josué diz: se parece mal servir ao Senhor, você escolha quem você quiser. A escolha é tua, a escolha continua sendo tua, meu irmão. Você escolhe para onde você quer ir, você escolhe quem que você quer servir, você escolhe a quem você quer, né, seguir, os pensamentos, as ideias, os comportamentos. É uma escolha individual de cada uma. Mas Josué diz: hoje, a quem servais? Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cujas terras habitais. Olha só, tudo não vale nada, é tudo bomba, tudo não presta, né? Tudo não presta. A gente poderia, né, não vou falar disso, mas a gente poderia inferir sobre várias questões, né? A, B. Nem A, nem B. Eu quero o Senhor. E o que Josué falou aqui? Eu, porém, diz o Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não aos deuses da além do Eufrates, não aos deuses dos amorreus, não a outros deuses pagãos, mas eu e a minha casa, eu e a minha família, vamos servir ao Senhor. Aleluia! E Deus honrou essa decisão de Josué, Deus honrou. A gente pode ver N histórias, a vida de Ana, a família de Ana, Eli que agia mal, apesar de repreender os seus filhos. Diz a palavra de Deus que Deus já tinha determinado que Deus ia matar os filhos dele, acabar com essa família. E foi o que aconteceu. Morreu todo mundo, morreu os filhos que eram pecadores, que estavam desviando o povo, e morreu o sacerdote que estava, né, de alguma forma, permitindo que isso acontecesse. A gente pode ver a história de Davi, a gente pode ver a história de Ruth, a gente pode ver a história de Gideão e de tantas outras famílias, até chegarmos a Jesus e as suas promessas. As suas promessas. E aí é que eu quero me deter um pouco, porque quando a gente vem caminhando pela história, vem vendo os acontecimentos, aqueles que foram fiéis, aqueles que foram obedientes, aqueles que permaneceram na presença de Deus, as consequências dos seus atos, nós vemos a diferença de termos realmente Deus na nossa vida. Eu não quero poder na minha vida, eu não quero riqueza, eu não quero ouro, não quero prata. E como disse Pedro, aquele homem que estava ali na Porta Formosa, aquele coxo que era aleijado, eu quero Deus na minha vida, que você queira Deus na sua vida, na vida dos teus filhos, que você queira Deus na presença do teu lar, na tua casa, se expandindo como uma árvore frondosa, em que muitos serão enxertados, em que muitos virão e se aninharão nessa árvore que produz sombra fresca, nessa árvore em que encontrarão os frutos
para saciar a sua fome, nessa árvore que encontrarão o recanto, o descanso de Deus, para vencer o dia mal, para seguirem adiante, porque o dia mal, ele vem, não tenha dúvida que ele vem, ele vai chegar, ele sempre chega. Nesse mundo, vocês vão passar por aflições, não se enganem. E a gente sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que em Jesus, em Cristo, se você pegar lá o texto de Efésios que nós lemos, nós nele somos feitos, passamos a ser considerados, passamos a fazer parte da família de Deus. Que família é essa? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só os três? Não, agora tem o Gabriel, agora tem a Helena, tem a Luísa, tem a Ingrid, tem a Luísa. Qual o seu nome? Hã? Michael, Suzana, Pastor Heitor, todos nós e toda a nossa casa, porque nossa casa serve a Deus, nossa casa continua servindo a Deus, e nós temos que zelar todos os dias por isso, porque quando você pensa que está tudo bem, não está tudo bem. O diabo é sagaz, o diabo é sujo, e quando você menos espera, você se surpreende. Não surpreende só fora não, surpreende às vezes dentro da própria casa, com coisas que você não esperava que não pudesse acontecer, com coisas que você nem imaginava, nem nos teus piores sonhos você imaginaria que pudesse acontecer na tua casa. Um posicionamento, uma atitude, um comportamento, uma escolha totalmente errada, fora dos princípios, dos padrões, dos valores de Deus. E em Deus nós encontramos tudo, nós encontramos alegria, nós encontramos paz, nós encontramos solução para todos os nossos problemas, nós encontramos respostas para todos os nossos questionamentos, para as nossas dúvidas. Em Cristo nós encontramos vida, não a vida que esse mundo tem para nos dar, nem muito menos a paz desse mundo, mas uma paz que excede todo entendimento. Lá em João, no capítulo 10, aí eu quero me ater a algumas coisas, e eu vou aqui passar para vocês aquilo que nós podemos realmente obter, ter. Na verdade, não é obter nem ter, é tomar posse, porque isso já foi construído na cruz, isso já foi consumado na cruz, e muita gente está vivendo uma vida minguada, uma vida miserável, uma vida triste, uma vida até infernal, porque não está tomando posse das promessas de Deus, porque não está colocando em prática aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E quando você não obedece, você paga o preço. Não tem outra opção. Ou você obedece e é abençoado, ou você desobedece e vai pagar o preço. Vai pagar o preço. Muitos sofrem, muitos padecem, muitos não entendem por que as coisas estão acontecendo dessa forma. E acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer, né? É uma reflexão que cada um deve fazer na sua vida. Mas em João capítulo 10, vamos ver aqui, o que Jesus, ele tem para nós, o que Jesus nos oferece. Em João capítulo 10, no versículo 9, diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e pastagem. Lá no capítulo seguinte, lá em João, no capítulo 14, no versículo 6, nós podemos entender esse texto melhor aqui, porque eu sou a porta.
A palavra de João em 14:6 diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso que Ele é a porta, é a única porta que leva ao Pai, é a única porta que traz a nós e permite que nós entremos para viver a verdadeira vida, viver a vida em verdade e viver a vida sendo caminho para as pessoas, porque a melhor coisa é quando você descobre o caminho, né, e você pode indicar o caminho. Você, não sei se vocês já subiram a Pedra da Gávea, já foram assim em floresta, em que às vezes as pessoas estão perdidas e que você conhece bem aquela rota, aquele caminho, e as pessoas estão aflitas. Às vezes você encontra as pessoas aflitas. Já aconteceu isso comigo na subida de algumas florestas, e você poder indicar: não, o caminho é esse aqui. E as pessoas, parece que é a salvação, aquele suspiro, porque você aponta o caminho, você aponta a saída, e nós temos que apontar a saída. As pessoas estão desesperadas, estão aflitas, estão enclausuradas, estão rodeadas de medo, de pavor, estão mergulhadas nos seus pavores, nos seus medos, e você é o caminho para tirar as pessoas dessa clausura, desse mergulho, mar de medo. Pastor, eu sou o caminho. Você é o caminho, você é a porta, você é quem Deus levantou para erguer, para, através do amor verdadeiro, o amor de Cristo, o amor de Deus, remover todo esse medo, porque o verdadeiro amor, diz a palavra, lança fora todo o medo. E ninguém que está em medo, ninguém que está em tormenta ou em tormento pode ser aperfeiçoado no amor. Você só pode ser aperfeiçoado no amor de Deus fora desse mundo de medo. Mas Jesus é só isso? Ele é a porta? Ele é o caminho, a verdade? Ele é só isso? Não. Em Romanos 5:1 diz que, vamos abrir lá, e eu vou aqui acelerar um pouco para a gente. Romanos 5:1, a palavra de Deus diz que: justificados, pois, mediante a fé, temos a paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Essa graça que nós temos acesso a Ele pela fé, e que nós confiamos, que nós somos justificados. Em Efésios 3:12, falando desta confiança, Efésios nos relata o seguinte, Efésios 3, capítulo 12, nos diz: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança. Em Cristo você tem ousadia? Em Cristo você tem ousadia, você passa a ser ousado em fé, pela qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante fé em quem? Nele. Mas para por aí? Não para por aí. Que acesso é esse que nós estamos falando? Aí a gente vai lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 18, a gente vai ler o seguinte: porque por Ele ambos temos acesso ao Pai e um Espírito. Por Ele quem? Jesus Cristo. Por Ele nós temos acesso ao Pai e em um Espírito. Em um Espírito. Que Espírito é esse? É o fôlego de vida? É o Espírito que Deus soprou sobre você? Não, é o Espírito Santo. Nós temos acesso. A palavra de Deus diz que nós somos santuários do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. E às vezes a gente duvida e olha para determinadas coisas. Será que o Espírito Santo está dentro
dessa pessoa mesmo? Será que o Espírito Santo habita realmente dentro dessa pessoa? A gente fica realmente questionando e sem entender algumas coisas. Mas em Deus nós podemos muitas coisas. Lá em Hebreus 4,16, algo que eu achei lindo. Lindo, 4,16. A palavra de Deus diz assim, olha só bem o que eu vou ler para você agora. Preste bem atenção. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, todas as adversidades, tudo aquilo que perturba, tudo aquilo que me agride, tudo aquilo que me violenta, tudo aquilo que é aflição, perturbação na tua vida, se você chegar à presença de Deus, através de Jesus Cristo, se você se aproximar dEle, reconhecendo que você não é nada, mas clamando pela misericórdia do Senhor, Ele vai manifestar essa graça que nos leva a ter o socorro dEle, o socorro que vem dEle, a solução que vem dEle, em ocasião oportuna, ou seja, ela é oportuna não só para você, mas ela é oportuna para Deus também. Sabe aquela hora que você acha, cadê Deus? Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim. Não, Deus não esqueceu de você, Deus não te abandonou, Deus nunca esqueceu de você. Eu diria, mesmo no tempo que você era pecador, Deus estava com você. Você crê nisso? Eu, quando me converti, a primeira palavra que eu recebi do Senhor foi que Ele me tirava do mundo, um lamaçal de lamas, um tremedal de lamas. Deus falou, aonde eu estava contigo nas vielas, ali, aqueles lugares. E teve uns lugares, quando Deus falou comigo, eu fiquei até assustado, porque realmente parecia que vi um filme, me lembrava de situações de perigo na minha vida, em que eu nem sei o que eu estava fazendo ali, né? Sabe aquelas festas dos amigos, né? Eu tinha muitos amigos, enfim, e numa dessas festas, no Vidigal, eu me lembro como se fosse hoje, uma festa de uma amiga que estava fazendo 15 anos, a gente foi lá no Vidigal, uma festa e tal, e estava ali naquela festa, comemorando com a família, um monte de gente. Naquela época tinha um clube Águia, que era um clube famoso, né, que a elite frequentava lá o Vidigal, esse clube Águia, que era um clube muito famoso. E de repente começou um tiroteio, né, e não bastasse o tiroteio, começou a cair chuva, e eu me vi naquela situação, o que eu estou fazendo aqui, rapaz? O que eu estou fazendo aqui? Chuva, está aí todo molhado, aí já preocupado, escorreguei, sujei a calça branca, olha só, o que eu estou fazendo aqui? E Deus, quando assim que eu me converti, Deus me falou dessas situações que eu passei na minha vida. Eu falei, meu Deus do céu, realmente Deus estava cuidando de mim, Deus estava me preservando, Deus estava me guardando, ainda que eu não tinha aceitado a Ele, ainda que eu não o conhecia, Deus estava me guardando, Deus estava me poupando, porque Deus conhece o teu coração, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso coração. A palavra de Deus em Provérbios 10, 9, diz, quem anda em integridade, anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos, será conhecido. É interessante isso, né? Porque o homem bom, as coisas boas, as coisas virtuosas, as coisas que deveriam ser anunciadas, elas não ganham as manchetes dos jornais, elas não ganham os holofotes. Mas vocês já observaram que as coisas ruins, as coisas que são ruins, né, elas ganham uma projeção violenta. É massificador, é avassalador.
como essas más notícias são e chegam para a gente, né? Como a melhor coisa desse mundo. E a gente está querendo boas notícias em todas as áreas, em todos os lugares, em todas as instituições. A gente espera ver boas notícias, né? Que tudo é diferente, que não há mais corrupção, que não há mais roubo, que a justiça se faz justiça. Eu estava conversando com meu filho há poucos dias nós estamos entrando com uma causa contra a Bradesco, Plano de Saúde Bradesco, em que nós mandamos uma carta cancelando o contrato, né? E não paramos de usar o plano de saúde, oficializamos no tempo certo, e eles querem cobrar da gente por 2 meses que a gente nunca usou, se valendo de uma cláusula louca do contrato, e que esse tipo de situação já tinha uma norma, a ANS já tinha baixado uma norma que tinha revogado isso, depois ela instituiu, revogando tudo e dando uma nova, acabando com isso. E eles vieram, aí um belo dia chega lá o oficial de justiça com uma ação contra a gente. E a gente está ali, o Lucas, meu filho, vai, faz esse negócio. E agora, né? O Lucas fez a ação, e eu li a ação. Cara, realmente o cara é muito bom. Não é para ser meu filho, não, mas o cara é fera, o cara é bom. E botou ali tudo encadeado, você lê, você entende início, meio e fim e tal. E eu falei, meu filho, mas olha só que justiça é essa? Se a pessoa não tem um advogado, se a pessoa não conhece, é uma pessoa desinformada, não tem instrução, não tem informação, né? E não só a pessoa que não tem informação, não tem instrução, porque muitas pessoas, conheço pessoas que cederam e pagaram e fizeram acordo para não correr o risco, porque é um risco que você corre, porque se você perder, você paga as custas do processo, você paga as custas do outro advogado, você paga as custas do teu advogado que está defendendo, você paga, no final, a emenda é pior do que o soneto. Por isso que eu entendo que muitos fogem, não querem esse combate, não querem esse conflito. E que justiça é essa? Quer dizer, se você não conhece, se você não tem ninguém, quem é que vai te defender? Quem é que vai te livrar desses algozes? Quem é que vai te livrar desses mercenários, desses corruptos, desses salafrários que só pela misericórdia de Jesus Cristo, que é absurdo você agir dessa forma. Eu estava falando com o Lucas, que isso não, eu creio que Deus vai nos dar a vitória, não tenho dúvida disso, eu creio verdadeiramente que o Senhor é conosco, mas ainda, meu filho, pensando que essas coisas não chegassem, e até o último grau, até o final, até a morte, para provar, porque isso é absurdo, é de deixar indignado. E quando a gente pensa, fazendo um paralelo agora, Jesus olhando, puxa, isso é injusto que estão fazendo com meus filhos, isso é injusto que estão fazendo com o meu povo, isso é injusto que está fazendo com a minha filha, não podem mais fazer isso, eles não podem andar mais assim, eles não podem deixar de viver a vida que eu fiz, que eu planejei, a vida que eu concebi para eles, eles não podem viver bem. Fazendo um paralelo, uma analogia, Deus olhando para a terra e vendo o mundo crescendo, a iniquidade crescendo, o pecado crescendo, as pessoas sofrendo, um mundo realmente no caos, as vidas se destruindo, pai, filho, mãe, e Jesus é o pai, Jesus é a mãe, Jesus é o filho, olha, ele é a esposa, olha, ele é o marido, e ele se apresenta como irmão, e ele se apresenta sempre para suprir uma necessidade muito melhor da que você poderia ter. E as pessoas viram para Jesus, as costas para Jesus, não querem saber de Cristo e pagam por desobedecer. Em 1 João,
no capítulo 1, versículo 1 a 4. Primeira epístola de João, no capítulo 1, do versículo 1 a 4, a palavra de Deus nos diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos. Veja bem o que João está falando aqui. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunhos e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. E esse verbo da vida é o próprio Jesus Cristo, que se fez carne. O verbo se fez carne, Jesus Cristo. E ele continua: o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Você quer alegria completa, meu irmão? Corre para Jesus, corre para os braços de Cristo, se aninha nele, se agarra a ele, e aí você vai ter bênção completa, porque a palavra de Deus para você, para mim, e falando da família agora, voltando, e tudo isso para dizer que a família é algo precioso para Deus, é algo que Deus tem um projeto, tem um plano, em que não só a sua família é abençoada e deve ser abençoada, mas que através da tua família, outras famílias venham ser abençoadas. E mais que ser abençoadas, é termos o nome de cada um escrito no livro da vida, e que ninguém pode apagar, porque é selado e escrito pelo sangue de Cristo. E aquele carcereiro ali, quando Paulo, e Silas estavam como que, parecia que teriam saído da prisão, estavam louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. A gente precisa realmente entender determinadas coisas, né? Quando a palavra de Deus diz que Deus habita em meio aos louvores, e é verdade, é a pura verdade. Quando você começa a adorar a Deus, quando você começa a louvar a Deus, o ambiente muda, o diabo vai embora, as cadeias, as algemas, aquilo que te prende, cai. O peso, o fardo que está sobre você, cai. O inimigo sai fora, porque você começa a adorar, a louvar aquele que é digno de ser adorado, de ser louvado, de ser exaltado. E só Ele é digno, só o Senhor é digno de ser adorado. Só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. E disse, ali naquele momento, responderam-lhe, Paulo falando para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus, serás salvo, tu e tua casa. Se você não tem pessoas na sua família que ainda não se converteram, e se você crê em Jesus, continue crendo, esperando, porque Deus é fiel, a sua palavra vai se cumprir, amém? Vai se cumprir, amém? Agora, se você não crê, comece a crer a partir de hoje, em nome de Jesus, porque o projeto de Deus é que não só você seja abençoado, ou só você seja abençoado. Se você vive num lar em que você é abençoado, a tua esposa não se converteu, nós estamos orando por uma família na live, em que o marido se converteu, um amigo de Luiz, e a esposa e as duas filhas não se converteram, e há uma guerra estabelecida na casa, e o cara se converteu, está nas nuvens com Jesus, e a esposa e a filha não se converteram, mas vão se converter, porque é a promessa de Deus, porque é a promessa de Deus, e a promessa de Deus é para todos nós. Não vamos nos desistir nem dos familiares, e não vamos desistir daqueles que não são da intimidade da família próxima, porque aqueles que não são da família próxima, pode não ser da família do teu pai, da tua mãe, uma origem que vem, mas serão partes, uma família muito maior, uma família muito
muito melhor que a família de Deus. E sabe, na família de Deus, todos devem ser santos, todos devem ser retos, todos devem ser mansos, todos devem ser humildes, todos devem ser bons, como o Pai é bom. Mas na nossa família nem sempre todos são assim. Mas os requisitos e pré-requisitos para aquele que quer entrar na família de Deus é esse, é ser igual a Cristo. Então, espelhe-se em Cristo, olhe para Cristo. Siga Cristo, faça igual a Cristo, fale como Paulo, seja imitador de Cristo. E aí sim, todos poderão olhar para você e não ver você, né? Mas ver a Cristo que vive em você. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo que vive em mim. E ver a glória do Senhor. Há uma glória, há uma luz sobre a tua vida. Você é diferente. O que é isso? Olha, você é iluminado. E você é iluminado mesmo, meu irmão. Você é iluminado mesmo. Você é luz, é iluminado. Aleluia. Bom, você faz o ambiente ficar bom, faz o ambiente ficar gostoso. A coisa estava pesada, a coisa estava dura, as pessoas aí, ó, e você chegou, cara, o ambiente mudou, ficou leve, ficou bom. É o sal. Você não é só luz, você é sal também, vem dar sabor, vem dar gosto, vem trazer realmente a harmonia, a paz, onde não há paz. Enfim, essa promessa de salvação, em que todos nós, como disse Efésios, como lemos em Efésios, que somos da família de Deus, porque Jesus pagou o preço, e nele nós fazemos parte dessa família, porque o seu sangue está sobre nós. Essa é a certeza que nós temos, que aqueles da nossa família que não são salvos, que não se converteram, irão se converter, em nome de Jesus. Amém? Amém? Aleluia. Vamos orar então. Eu vou orar aqui, eu vou orar pela família, depois o pastor Luiz vai estar orando aqui pelo dia de ação de graças, né? O dia de ação de graças, que é um dia em que nós damos graças a Deus pelos os momentos, bons momentos ocorridos no ano. Isso é uma prática que acontece, né, nos Estados Unidos, sobretudo nos Estados Unidos, no Canadá e nas ilhas do Caribe, e que muitos países têm adotado essa prática, né? Na verdade, o dia de ação de graças nem é hoje, é amanhã. Vai acontecer amanhã, mas é um dia que nós damos graças a Deus. E a melhor forma de dar graças a Deus qual é? É com alegria, não é verdade? E são feitas orações e acontecem festas nesse dia em que nós nos alegramos, porque o Senhor até aqui tem estado conosco, porque o Senhor até aqui tem nos preservado, porque o Senhor até aqui tem cuidado de cada um de nós e cuidado dos nossos também. Porque até aqui o Senhor tem se revelado a nós e vai continuar se revelando, e nós damos graças a Deus por isso, nós nos alegramos na presença de Deus. Nós deveríamos ter aqui muito cachorro quente, muito bolo, muita pipoca, muito guaraná, muito suco de laranja, né, Miguel? Né, Gabriel? E a gente aqui está fartando aqui, se alegrando na presença de Deus. Muita ação de graça é isso. E aí no meio da festa, e comendo, e aí vem 1 hora. Aí imagina que coisa linda que seria. Aí 1 hora, aí de repente o outro é tomado em profecia no meio da festa, aí todo mundo para de comer para ouvir a profecia. Que coisa linda. Eu fico sonhando, eu fico imaginando, né? Uma igreja totalmente, né? Uma igreja que todo mundo é feliz, que todo mundo é alegre, que ninguém é carrancudo, que ninguém é... Ai, meu Deus, como é que a gente precisa viver vencer a nossa natureza, né? E que natureza é essa, né? Que complica a vida. Meu Pai, meu Jesus, só Deus sabe o que eu estou falando. Só Deus sabe. Vamos orar então, vamos agradecer a Deus. Eu vou passar aqui para depois o Aloysio fazer essa oração sobre o dia de ações de graças, mas eu quero orar pelas famílias. Eu quero abençoar as famílias e quero declarar sobre a tua família a bênção de Deus. Que não só você tem um nome escrito no livro da vida, mas que todos da tua família também estarão com o nome escrito no livro da vida, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por esta noite,
por esse dia, ó Deus, em que te damos graças, em que demonstramos realmente, ó Deus, o Senhor conhece os nossos corações, a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai, pela vida, pela família, pela esposa, pelos filhos, pela igreja, pelos irmãos, pelo trabalho, pelo emprego. Ó Senhor, pelo cachorro, Senhor, nós te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos concedido e tem trazido à nossa vida, ó Deus, muitas vezes através de mimos, para nos alegrar. Mas, Senhor, a nossa alegria, ela deve ser completa, Pai. E sabemos que essa alegria só pode ser completa em Ti, Senhor. E nós cremos, nós tomamos posse, Senhor, desta palavra em que não só eu e meus irmãos, não só cada um de nós, mas toda a nossa casa, entenda-se, toda a nossa família, ó Pai, toda a nossa parentela, em nome de Jesus, será salva, Senhor. Encontrará o Senhor, ó Pai, se renderá a Ti, ó Pai, se prostrará diante de Ti, ó Pai, e confessará o Teu nome como o único Deus, Senhor, Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Conselheiro, Deus Emanuel, que tem sido conosco todos os dias e é conosco sempre, aquele que se revela, aquele que quer falar contigo, meu irmão. Eu digo hoje, Deus quer falar contigo. Eu creio que Deus esteja falando contigo nesta noite. Aleluia! Que sua vida possa mudar, que a sua família possa mudar, que o teu relacionamento com tua esposa, com teus filhos, com seu marido, com seu esposo, possa mudar, com a sua mãe, com a sua irmã, possa mudar em nome de Jesus. Que você seja realmente esse instrumento de Deus, seja como Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e que nós possamos realmente manifestar essa glória, essa graça em poder, não a palavra por palavra, mas uma palavra que se manifesta e se cumpre em poder de Deus. Aleluia! Reveste-nos, ó Deus, com a autoridade que vem de Ti. Manifesta o Teu poder, traz avivamento, Senhor, sobre as nossas vidas e sobre a igreja. Em nome de Jesus, ó Pai, aviva a Tua igreja, aviva a nossa nação, Senhor, aleluia. Aviva, Senhor, essa instituição que tem sido vilipendiada, que tem sido maltratada, que tem sido agredida, Senhor, a instituição da família, Senhor, nos Teus preceitos, nos Teus valores, nos Teus princípios, Senhor, lança por terra, Senhor, amarra e destrói, ó Deus, e desvenda todos os males ocultos que tentam se fazer, ó Pai, e tentar concretizar para destruir, ó Deus, a obra-prima do Senhor, que é a família. Ô Senhor, não permita, Deus, não permita, Senhor. Guarda os nossos netos, guarda os nossos bisnetos, guarda, Senhor, a geração que vem, ó Pai, de todos esses males, ó Pai. Mas ainda assim, ó Pai, que tudo isso venha, que o Senhor possa realmente guardá-los em Ti, ó Pai, e não deixar que o amor se esfrie, nem que o Espírito se apague, Senhor. Mas estejamos firmes na rocha, firmes em Cristo, Deus, esperando a Tua volta, Deus. E o Senhor voltará, e o Senhor vem, está chegando, a Tua volta está se aproximando, ó Pai. Nós possamos ser encontrados por Ti, ó Deus, com um verdadeiro amor, ó Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, e abençoa hoje de uma forma extraordinária, ó Pai, a cada família que hoje está aqui conosco, ó Pai, ficou até agora conosco, as famílias que venham, ó Deus, a ver esse vídeo, que venham a ouvir essa pregação, essa mensagem, tudo que estará ocorrendo ainda, ó Pai, que eles sejam impactados por Tua presença, Senhor, e se convertam a Ti, ó Pai, e sejam salvos em nome de Jesus. Amém e amém.